Segundo Crônicas, capítulo 18. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Versículo 13. Vocês sabem, meus irmãos, qual é a principal diferença entre o verdadeiro e o falso? É a sua origem. A diferença entre uma nota de real falsa e uma verdadeira é que esta foi fabricada na casa da moeda e aquela em algum lugar escuso. E para distinguir uma nota da outra, precisamos conhecer bem a verdadeira. Essa técnica não funciona apenas com notas de dinheiro, mas com praticamente tudo na vida. No relato de hoje, Josafá cometeu um deslize ao fazer aliança com um rei perverso e maligno. Acabe foi um dos piores monarcas israelitas. Juntamente com sua mulher Jezabel, tornaram Israel pior do que as nações pagãs. Diante da iminente guerra contra Ramote de Gileade, Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele. O rei de Judá, porém, lhe fez um pedido. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Acabe, então, convocou 400 profetas, que prontamente foram identificados por Josafá como falsos. Eles repetiam e repetiam a mesma coisa, como se uma mentira dita muitas vezes por muitas pessoas se tornasse uma verdade. Entretanto, aquele bando de falsários estava diante de um conhecedor das Escrituras, e aqueles que estudam a Bíblia com sinceridade e oração jamais serão enganados, a menos que assim desejem. A pergunta de Josafá revela isso. Era como se ele tivesse dito assim: certo, já vi o que tinha de ver. Agora, será que dá para trazer aqui um profeta de verdade, que realmente fale o assim diz o Senhor? Há um ainda, disse Acabe. Ele disse, mas aquele era pedra no seu sapato. Por quê? Porque falava a verdade. Porque dizia o que ele não queria ouvir. Só por isso. Fico tentando imaginar a fisionomia de Josafá diante daquela cena patética. Um bando de atores, liderados por Zedequias Chifres de Ferro, pensando que seu teatro seria convincente o bastante para enganar o rei de Judá. Micaías não era popular em Israel, pois falava a verdade. Isso não é um tanto confuso? Mas será que estamos longe dessa realidade, amados? Vejamos. Hoje não é nem um pouco popular dizer que o sábado é o dia do Senhor e que Deus o separou para que possamos adorá-lo de uma forma especial nesse dia. Leiam Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3, Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11, Isaías capítulo 66, versículos 22 ao 23, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20, Lucas capítulo 4, versículos 16 e 31. Dia em que a Bíblia declara mais de 200 vezes que devemos guardar e que em lugar algum autoriza a mudança para outro dia da semana. Também não é popular dizer que as pessoas precisam abandonar seus vícios e buscar uma mudança em seu estilo de vida. Leiam 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Não é popular dizer que o dia das bruxas é uma abominação e que Deus condena tais práticas. Leiam Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 ao 14. Não é popular dizer que existem espécies de animais que Deus deixou muito claro: não comam. Leiam Gênesis capítulo 7, versículo 2, Levítico capítulo 11. E que existem uniões que ele chamou de abomináveis. Leiam Levítico capítulo 18, versículos 19 ao 30, Romanos capítulo 1, versículos 24 ao 27. Essas mensagens não lotam igrejas, amados, mas há um detalhe especial nelas. São verdadeiras. Portanto, o que houve naquele episódio muito mais existe hoje.
Enquanto Micaías falava a palavra do Senhor, os falsos profetas falavam o assim dizemos o que o rei deseja ouvir. Daí eu pergunto, Acabe deu ouvidos a quem? E qual foi o resultado do seu disfarce? Pois é exatamente isso que acontece com quem prefere crer em mentiras a viver a vontade do Senhor. Notem que Acabe sabia que Micaías falava da parte de Deus, mas ainda assim o desprezava, porque, ao contrário da turba de profetas mentirosos, Micaías dizia o que Acabe precisava ouvir e não o que ele desejava ouvir. De que lado você está hoje? Da verdade ou do engano? A Bíblia está à nossa disposição. O Senhor nos chama para que o busquemos em primeiro lugar, então não seremos enganados. E prestem muita atenção. A mensagem de Micaías está longe de ter sido apenas para Acabe. Ouvi isto, vós, todos os povos. Isso mesmo, é para todos nós. Josafá quase perdeu a vida por não ter dado ouvidos ao profeta de Deus. Não nos contentemos em apenas conhecer a verdade, mas permaneçamos ao lado dela, ainda que caiam os céus. Vigiemos e oremos. Bom dia, atalaias da verdade. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.